Olá, gente! Sejam muito bem-vindos! Mais um Pod da Psi. Gente, hoje estamos com uma convidada muito maravilhosa. Eu vou ler aqui o currículo de vocês. Hoje, assim, gente, tá recheado de coisa boa, tá recheado de coisas importantes. Convido você a ficar aqui comigo, né? Hoje vamos falar sobre intestino e cérebro, né? O que esse intestino influencia na nossa saúde mental? Tudo, né, gente? Tudo. Vamos descobrir um pouquinho mais. Essa minha convidada, ela é graduada em nutrição. Tem pós-graduação em nutrição clínica, pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Ela tem, gente, então assim, ó, ela já foi nutricionista educacional, nutricionista clínica, nutricionista hospitalar, ela já foi prof e nutricionista também dentro da parte ali da prefeitura, parte em Campo Alegre também. Cristina Silva. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Jaque. Desculpa, Cris, é mais conhecido como Cris Nutri. Cris Nutri. É assim que eu me identifico, é assim que as pessoas me chamam, é assim que eu gosto também. Então, sou eu, a Cris Nutri. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada pelo convite, muito bom, prazer estar aqui, né? Ai, gente, eu, assim, eu sou, como é que fala, Cris? Aluna sua? Nossa, Jaque é tanta cliente? coisa. Ela é minha paciente, ela é colega de trabalho, ela é amiga, ela é muitas coisas, não tem definição. Quantas vezes chorando as pitangas, né? Porque assim, a gente vai pra Nutri e chora as pitangas também, porque Também, a Cris é dessa, né? também. A Cris olha todos os pontos. E é isso que a gente quer falar hoje, que quando a gente fala em saúde mental e quando a gente fala intestino, quando a gente fala de corpo, nada é separado, né, Cris? Exatamente. É tudo muito interligado. E a gente precisa, como profissional, seja da área, eu como psicóloga, Cris Nutri, né, ou qualquer outro profissional dentro da área da saúde, a gente precisa olhar o todo. E hoje a gente vai provar isso. Fica aqui com a gente. Convido você para nos curtir aí, compartilha com os amigos. É muito importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva também. Eu sei que é chato às vezes ficar pedindo, mas é através, curtindo, compartilhando, que a gente consegue transmitir mais esse assunto que é tão importante para outras pessoas, tá bom? Tenho certeza que no final desse episódio você vai sair mais, né, com aquele pensamento, com aquela reflexão, gente, como é que eu não sabia disso? Faz todo sentido. E, né, vem comigo que vai ser uma conversa muito legal. Vai mesmo. Vamos lá. Cris, deixa eu começar, né? Primeiro que assim, quando eu fiz uma aula da minha formação em neurociência, que esse é um dos assuntos que me interessou muito, que era uma coisa que eu sempre olhei o todo do meu cliente, mas não olhava com tanta atenção o intestino. Né? E eu acredito que talvez para quem está em casa nunca olhou dessa forma que o nosso intestino é tão importante para a saúde mental. E como, Jaque? E como, né? Na verdade, assim, não só na tua prática clínica, mas na minha também, né? Como você falou, né? As pessoas, né, choram a pitanga, mas não é. É porque começa uma consulta ali que você vai buscando entender o teu paciente e descobrir o que ele tem, né? Então, quando fala, né? Quando eu pergunto, você vai ao banheiro todos os dias, que a pessoa não tem como ignorar, né, essa resposta. Então, sim, né, o intestino, a gente já ouviu falar muito ali que ele é o segundo cérebro, mas é porque existe uma conexão não direta, né, de forma indireta, e eu vou explicar aqui um pouquinho da fisiologia para que a gente possa entender, né, de que maneira que o intestino influencia na saúde mental, mas também que o nosso cérebro também influencia no funcionamento do intestino, né? Os dois, a via de mão dupla, como a gente chama, né, Cris? Exatamente. Então, a gente fala assim, né? A gente ouve falar muito, né? O intestino, né, influencia ali na saúde mental. Mas a nossa saúde mental também influencia, né, no funcionamento do intestino, né? Isso já vem respondendo uma perguntinha que caiu na tua caixa, né? Por que quando eu tô muito ansiosa, né, o meu intestino solta? Então, a gente vai entender isso aí no decorrer da nossa conversa aqui. Muito bem. As coisas... E aqui a gente está falando intestino e cérebro, que são coisas, né? São fatores ali muito importantes para a nossa saúde como um todo. Mas
quando o nosso organismo... Porque assim, né, Cris? Quando eu quero começar a falar sobre as inflamações e entender um pouquinho mais do que essa inflamação, porque não só o intestino, ele acaba afetando, não só a saúde mental, mas outros órgãos também, né? Você não se sente bem, né, Jaque? Quem não tem o intestino funcionante, não se sente bem. Aí não tem aquela sensação de plenitude, de bem-estar, né? E isso acaba afetando em tudo, nas nossas escolhas, no nosso humor, né? Então, vamos começar assim, ó, Jaque, entendendo. Como que as nossas emoções afetam o nosso intestino e depois eu vou explicar um pouquinho como o intestino acaba afetando, que é essa parte ali, né, do nervo vago, da produção de serotonina. Então, assim, ó, Jaque, nós temos uma conexão entre cérebro e intestino que é através do nervo vago, né? Então, se ele não é vamos supor assim, uma ligação direta, porque lá no cérebro a gente tem um encéfalo que faz a proteção do cérebro. Se não tivesse essa proteção, qualquer coisa poderia entrar ali na nossa, né? Um fungo, um vírus, seria uma coisa muito fácil, né? E não, a gente tem um mecanismo de defesa antes. Então, quem faz, né? O principal, existem várias formas de comunicação entre cérebro e intestino, mas o principal é através do nervo vago. Então, assim, já que a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? Então, as duas maneiras se comunicam aí, cérebro, intestino, intestino, cérebro. No sistema nervoso central, a gente tem quem? O sistema imunológico, o sistema endócrino, que também se comunicam, né, com o intestino, tá? Então, a gente tem ali a medula espinhal e o encéfalo. Beleza, vamos fechar essa gavetinha porque agora não interessa para nós. E aí, a gente tem o sistema nervoso periférico. E é aí que começa uma interação muito forte, né, do cérebro influenciando o nosso intestino. Então, vamos lá. Então, no sistema nervoso periférico, já que a gente tem 4 subdivisões aí, né? Então, o primeiro é o sistema nervoso somático. Esse, já que é a parte, assim, racional, né? Então, o sistema nervoso somático, ele trabalha assim, ó. É o caminhar, o falar, né? Aqui eu tô mexendo a minha mão, eu tô sentada aqui. Eu tô fazendo isso de forma o quê? Consciente, né? Então, eu escolhi estar fazendo aqui, tá? Sentada aqui, tá falando, tá olhando para você. Tá, de que maneira que essa parte aí influencia no nosso intestino? Se eu não estou bem, eu consigo fazer uma boa escolha? Não. Quem está irritado, bravo, teve um dia ruim, consegue fazer uma boa escolha? Não, né, Cris? Sempre falo até para os meus clientes. Né? Quando estamos com raiva, quando estamos irritados, quando estamos estressados. Então, naquele momento de briga, porque assim, os sentimentos, a gente precisa entender que eles fazem parte da nossa vida, né, Cris? Até dentro da psicoterapia, muitas pessoas acreditam, vai pra psicoterapia, acredita que não vai ter mais nenhum, né? Ai, não vou ter mais raiva. Muito pelo contrário, porque ela faz parte do nosso corpo. Só que quando nós estamos nesse estado, não se resolve nada, né? A gente precisa controlar, se regular e depois, né? Então, por exemplo, dentro de no momento de raiva, onde o nosso cérebro ele entra num estado de peraí, eu preciso me sobreviver, eu preciso ou lutar, eu preciso fugir, eu preciso... Então, naquele momento, não é o momento da gente aprender nada, da gente... É o momento, muitas vezes, de sair daquele cenário e depois volta, tá? Mas não se resolve nada de jeito nenhum, Cris. Então, fechou. Aí nós temos o sistema simpático, que é isso que você falou, luta ou fuga, né? Que é aquele assim, ó, eu estou sendo ameaçada, eu preciso tomar uma atitude, né? Então, eu briguei no meu trabalho, né? Eu briguei no trânsito, uma pessoa raspou no meu carro, né? Então, eu preciso tomar uma atitude, né? Então, muitas vezes eu tomo uma atitude o quê? De forma agressiva, né? Uma atitude sem pensar, que é luta ou fuga, é uma sobrevivência. Você não pensa, né? Diferente do somático, que é uma escolha, né? Mas quando você tá mal, você não faz uma boa escolha. Então, ali no sistema nervoso periférico, eu trabalho essa parte ali do simpático, é a luta-fuga. Então, eu tive, né? Eu passei um momento ruim, eu passei uma raiva aqui, né? Então, é aí que a pessoa... Nossa! Deu uma queimação, meu intestino soltou. Né? Então, é uma resposta, né? Ora, o meu sistema nervoso, o meu cérebro interferindo ali no meu intestino, né? Então, assim, isso aconteceu uma vez comigo quando eu morava em Blumenau. Eu morava sozinha, fazia minha faculdade lá, enfim, e eu precisei fazer uma identidade nova. E eu fui até o centro andando no calor.
E voltei e na volta mesmo eu já perdi minha identidade. Então, quando eu cheguei em casa, né, no meu apartamento que eu morava lá, eu comecei a procurar minha identidade nova, feita há poucas horas, e eu não achava ela. Não consegui dormir porque eu tava com muita queimação no estômago, né? Então, foi o meu sistema nervoso, simpático, influenciando ali, né, na questão da minha digestão. Então, assim, isso é aquilo, assim. Então, se eu comi alguma coisa que não me caiu bem, né, o que que eu vou ter? É o sistema nervoso, distensão, cólica. E às vezes eu não preciso nem comer alguma coisa, já tem aquela sensação ruim nessa parte digestória. O próprio estresse, né, Cris? Exatamente. A gente vai costurando, né? Porque assim, ó, a gente falou de inflamação no comecinho. E uma das coisas que mais inflamam, né, Cris, é o estresse nosso de cada dia. Que o estresse a gente não tá livre. A gente não tá assim, hoje eu não vou me estressar. Não existe, não existe. Se às vezes você planejou aquele dia, você planejou, né? Hoje planejamos o podcast. Se tivesse dado alguma coisa de errado, dá aquele sentimento, desconforto, né? Um desconforto. E tudo isso, gente, ele vai, né, pra onde, né? Ele vai pra nossa digestão e vai parar lá no intestino. Então, se eu sou uma pessoa que, vamos citar de exemplo, né, Cris? Trabalha num trabalho é boa, né? Trabalha numa empresa que se estressa todos os dias. Ou em casa, né? Tem uma família, um marido. Ou aquele estresse crônico, ou seja, é todos os dias. Ou seja, todo dia aquela dose de estresse. Então, assim, não tem como essa pessoa não estar inflamada. Exatamente. E que daí dificulta, né? O intestino todo dificulta já cagado. Já dificulta a nossa escolha, né? Pensando no sistema somático, já dificulta a nossa escolha. A resposta é ela, né? Saúde mental. Saúde mental. Então, como é que uma pessoa que está estressada todos os dias vai ter um bom humor, vai ter saúde em todos os sentidos, né? Que eles não tem como. Então, até é pra gente pensar nisso. A gente acha que, assim, é só... Por isso que até, né, juntamos aqui psicologia e nutrição, porque, assim, não é só alimentação, como a Cris falou, assim, às vezes, não comi nada que não... Né, que pudesse fazer mal. Mas e o teu dia? Quanto de estresse teve naquele dia? Quanto de incômodo teve naquele dia que pode tá atrapalhando, né? Essa queimação, aquela diarreia, aquela, né? Então, tantas coisas que podem estar influenciando ali. E assim, sabe, Jaque, o que assim, eu percebia bastante, lógico que agora a gente já vem com mais bagagem, mas eu estranhava muito, assim, ó, no começo, quando eu comecei a atender, né, na minha carreira ali, que era normal, sabe, era tudo muito normal. Era normal você não ir no banheiro. Não, mas é normal, sempre fui assim. Lá em casa todo mundo é assim. Né? Então, assim, gente, não é normal. Presta atenção, gente. Vamos fazer um corte. Vamos fazer um corte em português. Não é normal você não ter o teu intestino funcionante, né? Seja ele sendo muito solto ou seja ele sendo mais preso. Então, não é normal. Então, assim, já que as pessoas falam... E essa questão do estresse também, era tudo muito normal. Não, isso sempre foi, a gente sempre foi assim, sempre trabalhou muito assim, sempre foi assim. Então, né, às vezes a pessoa não consegue enxergar uma outra forma de viver. Então, ela vive aquele estresse constante como uma coisa normal. Isso é muito legal, Cris, porque assim, ó... Isso para tudo na nossa vida. Nós crescemos dentro de uma realidade. Exato. E às vezes essa realidade... A realidade é o dia a dia de cada um. Então a gente cresce e a gente acredita que, porque sempre foi assim, acontece assim, acaba ficando normal. Mas não necessariamente que aquela nossa realidade é o que faz bem para a nossa saúde, o que contribui para a nossa saúde. Então, muitas vezes eu vou ter que olhar com um olhar mais consciente, Exatamente. mais questionador para aquela minha realidade, como essa aqui do banheiro. Peraí. Né? Não é porque todo mundo não é normal. Eu preciso olhar como é que tá a minha vida em todos os sentidos e quanto está influenciando. Porque a gente, né, muitas vezes nós temos a nossa vida no botão automático, né, Cris? E aí vai fazendo. E não toma essa consciência, né? Um dos primeiros passos da psicoterapia é tomar essa consciência de se observar.
de observar o dia a dia, de observar os sentimentos, de observar o que está fazendo, porque se eu não me observar, eu não sei nem por onde começar, né, Cris? E essa questão do intestino, gente, eu fiquei assim, alarmada, né? Eu até marquei aqui, ó, gente, ó, só para vocês terem ideia, ó, 95% de toda a serotonina, que é aquele que a gente chama, né, Cris, que é o hormônio ali do bom humor, da felicidade, é encontrada no intestino. Então a gente precisa olhar para isso. E a gente fala, a gente tá falando da serotonina, mas tem a dopamina, né, que é aquele hormônio da recompensa, né? Tem o GABA, que é o indutor do sono, né, que trabalha essa questão da tranquilidade. Então vários assim, ó. E aqui a gente tá a gente tá falando assim da questão dos hormônios, mas assim, imunidade, absorção de vitamina. Então a gente tem que tirar já que o olhar de que o intestino é um órgão de absorção e excreção de nutrientes e tal. Não, ele é um órgão endócrino, ele exerce funções importantes, né? Muito bem. No nosso corpo. Voltando ali, já que aí tem o somático, o simpático e tem o parasimpático. Essa parte, Jaque, do parasimpático, ela é estimulada quando? Quando a gente se sente aliviado. Sabe quando acabar o podcast, a gente vai falar assim, ai, gravei, ai, que alívio, ficou muito bom, gente, né? Ai, eu comi uma coisa muito gostosa, eu tô me sentindo bem depois do almoço, aquela coisa assim, né? Então, esse sistema, ele é ativado, que é quando você libera enzima digestiva, né? Aquela sensação. Porém, já que quando ele está em desequilíbrio, ora eu tenho intestino preso, ora eu tenho intestino solto, que é mais conhecido como a síndrome do intestino irritável, né? Que acomete hoje muitas pessoas. Então, vamos voltar ali. Nenhum tratamento para o intestino se baseia só na alimentação e no tratamento do intestino, né? Ele se baseia nessas questões do dia a dia, né? Então, assim, quando a gente fala da influência, né, do nosso humor, do nosso dia a dia, disso que você falou, dessa percepção que a gente tem que ver de como está a nossa vida e como isso influencia no nosso funcionamento intestinal. Então, né, síndrome intestino irritável tem a ver com esse desequilíbrio, né, do sistema parasimpático que trabalha essa questão do alívio, né? Então, você tem que ficar, ai, bem, nossa, né? Tipo, missão cumprida, né? Então, você tá ali pleno. Se estou em desequilíbrio, eu tenho muita plenitude a ponto do meu intestino soltar. Se eu não tenho nunca essa sensação de plenitude, de, né, não estou bem, estou sempre retraída, meu intestino vai sempre prender. E aí eu fico nesse joguinho, né? Ora eu estou muito bem, né? E ora eu... Sabe? Isso. Então, olha que legal. Então, essa síndrome, Cris, o intestino, ele acaba falando pelo estilo de vida da pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Eu até postei, acho que essa foi semana passada, 7 pontos sobre... Porque a gente fala bastante de estilo de vida, e o estilo de vida e o nosso corpo tem, assim, ele tá totalmente interligado, mas assim, o que é esse intestino o que é o estilo de vida em si, né, Cris? Porque, por exemplo, essa pessoa que tem o intestino irritado, a síndrome ali em si, vai ter que muitas vezes tá com a Nutri, então, porque acaba a alimentação influencia, mas vai ter que, talvez é a pessoa que vai ter que aprender a relaxar, a se permitir, né? Tem aquelas, não consigo ficar parada, isso, né? Talvez isso, seriam... Nesse sentido aí. E tem, né, gente? Tem. Tem bastante pessoa aí. E quem nunca tá numa fase da vida, né, já que às vezes você tá vivendo um momento que realmente, né, mas é aquela coisa, é o saber lidar com isso. E aí, já que ainda, como eu falei, tem, né, 4 subdivisões ali no sistema nervoso periférico, nós temos o sistema entérico. Esse sim, já que é o segundo cérebro. Então, o que é o sistema entérico? É as células do nosso sistema digestivo. Então, assim, quando a gente fala de saúde intestinal, eu não posso falar já que só de intestino. Eu tô falando de boca, porque a digestão começa na boca, esôfago, pâncreas, vesícula biliar, estômago e intestino. Então, esse sistema entérico, já que ele trabalha de forma voluntária, eu não preciso pensar para ele funcionar. Eu não preciso dar um comando para ele. Agora eu vou digerir o alimento. Não. É um mecanismo, né? Eu coloquei o alimento na boca, eu libero enzima digestiva já do carboidrato na boca, né? Então, tem todo um estímulo voluntário. Eu não preciso pensar
para que isso aconteça, né? Então, o coração, a gente tá aqui falando, eu não preciso pensar. Ele, né, agora tem que bater, o pulmão, né, a respiração. Então, eles têm aí uma ação voluntária. Então, eles têm uma conexão, Jaque, mas a gente tem que entender, então, que o nosso sistema digestivo, né, que é o sistema entérico, este sim, Jaque, é o segundo cérebro que a gente fala, tá? Então, ele tem vida própria. Ele não precisa que eu mande ele fazer nada. Ele pega a mensagem, ele pega o estímulo Querendo que eu você mandei. ou não. Ele pega o estímulo que eu mandei, bom, muitas vezes, né? Ou ruim, depende de como eu estou, e vai responder a isso, tá? Então, pra gente entender. Então, o segundo cérebro, já que é todo o sistema digestivo respondendo a um estímulo que eu estou dando. E aí, esse estímulo, né, Cris? Sim, é que vai... É tudo que você, né, então, aquilo que você está vivendo, desde, né, eu falei agora do estilo de vida, então, o que compõe esse estilo de vida? O sono, a alimentação, se pratica atividade física ou não. Desde a questão do afeto, né? As pessoas que estão ao nosso redor, como é que estão estão as minhas relações, se, né, eu tô ali por estar, ou se realmente faz sentido aquelas pessoas ao meu lado, né, os relacionamentos em si, que mais me fugiu agora do estilo de vida. Já falei da alimentação, a questão da regulação emocional. Então, a gente falou agora sobre as emoções, então o estresse, a raiva, o que eu faço com tudo isso? Porque se eu tô dizendo, né, tá, Jaque, você tá dizendo que vem todas essas emoções, tudo isso não tem o que fazer. Só que a diferença é o olhar, é o que eu faço com esse estresse. Então, tudo isso vai influenciar, né? Isso aí. E aí que a gente tem que entender, já que não é normal, né? Então a pessoa vive ali anos, né? Porque assim, ó, a raiva, o medo, a angústia, eles são também mecanismos importantes, né? Eles são protetores, né? Eles fazem a gente pensar de uma maneira diferente. O negócio é quando isso é constante, né? E eu também não sei lidar com isso, porque às vezes você está passando uma fase da tua vida que é desafiadora. Né? E não tem como você fugir daquilo, né? Eu sempre falo na consulta, a vida real é outra, né? Então, assim, expectativa versus realidade, né? Então, às vezes a pessoa vem pra mim, né? Eu tenho bastante paciente que trabalha, estuda à noite, né? Não é fácil, né? Ou trabalha em turno, muitas vezes, né? Tem aula à tarde. Eu tinha uma paciente que ela trabalhava... estudava à noite, né? Então, começava a aula dela às 7 e até às 10, e ela começava a trabalhar das 10 da noite até o amanhecer do outro dia, né? É a fase da vida dela. Tem como mudar essa realidade? Nesse momento, não, né? Mas, como é que eu vou trabalhar com isso, né? Como é que nós vamos, né, juntar esse quebra-cabeça com a alimentação, né? Como é que eu vou... Então, assim, uma organização, né, que ela estava buscando. Ela, Cris, eu não estou conseguindo me organizar com as minhas coisas, né? Então, dentro dessa realidade, tá vivendo tudo isso, né? Não tem como a gente fugir, às vezes, né, do momento. Mas, assim, gente, não é normal, tá? Não é, a gente tem que botar assim, porque as pessoas vinham muito assim... Ai, Cris, é assim mesmo. Tipo, tem que fazer. Vamos falar aqui de emagrecimento, porque daí essa parte pula, porque... Sabe? Porque não tem, né? Não tem como fazer isso aí, né? Mas, Cris, você sabe que... Você falou da realidade da pessoa. Por mais que a pessoa ela tenha, né, no caso dessa sua paciente ali, trabalha à noite, muitas vezes tem filho, tem várias dificuldades, mas eu acredito muito que a gente precisa sim olhar para o todo dessa pessoa e sempre dá para melhorar. Claro, com certeza. Porque eu já tive, eu acho que essa é a minha realidade do consultório também, de clientes assim, Jaque, eu tenho X, é isso aqui que eu tenho. Mas aí, por exemplo, eu falo muito das pausas, né? Que a gente precisa ter as pausas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Que nos ajuda na saúde mental, nos ajuda na concentração, nos ajuda em tantas questões. Tá, Jaque, mas não tenho. Mas eu falei assim, tá, então você consegue levantar e tomar um café lá às 10 horas e... É uma pausa. Você consegue ir no banheiro ficar ali 2 minutinhos, fazer um exercício de respiração. Então, a gente vai buscando, intercalando. Porque, realmente, eu entendo que às vezes não tem o que fazer, mas dá para melhorar. Mas dentro do teu contexto, você buscar alternativas. É isso aí, é isso que a gente tem que fazer, né? E tem uma historinha que eu conto, Cris, que eu gosto bastante, que é assim, por exemplo, sobre a ansiedade, sobre o medo, né? Eu falo assim, imagina a gente, né, numa floresta ali, assustadora,
assustadora, né? Numa floresta escura. Pensa, sei lá, no teu maior medo. Às vezes você tá ali vindo um bicho feroz, uma coisa muito grande, né? Enfim, cada um tem... Ou pequena, né? Porque dependendo do nosso medo. Sim. E aí, ou seja, o teu organismo, ele tá todo preparado. Então, vem o medo, vem a ansiedade, vem o estresse, justamente para você se defender. Então, naquele momento, é muito útil o medo, é muito útil a ansiedade, é muito útil, porque eu vou lutar, ou eu vou paralisar, ou eu vou fugir. Então, assim, é importante para nossa sobrevivência. Agora, pega essa historinha, ou seja, eu sinto esse medo, essa ansiedade, tudo lá no pico, e trago isso pro meu dia a dia, ou seja, todo dia o meu cérebro tá matando um leão por dia. Né? Aquela história, tá matando um leão por dia. Gente, todo dia ele tá sofrendo toda essa carga. Então, para onde tá indo tudo isso? Para dentro do nosso organismo. E se a gente não souber regular ou mudar essa realidade, a gente vai inflamar e vai adoecer. E adoece em todos, né? Não é só saúde mental. A gente acredita, né? Muito. Hoje tá mais junto, né, Cris? Mas antes separava, né? A saúde física, a saúde emocional. E não, tá tudo interligado. Já que isso que você falou é bem importante, eu tenho uma paciente que foi muito assim, eu acho que foi um caso de sucesso bem legal do consultório, assim, sou muito grata por ter ela como paciente, assim, para mim também foi, profissionalmente falando, bem gratificante. Então, o que acontece? Ela é uma pessoa que trabalha, né, em empresa, em fábrica, assim, e ela veio com a questão... Na verdade, quem foi se consultar foi a filha dela, mas daí ela aproveitou e gostei dessa abordagem aí, vou também. E aí, o que acontece? Aí ela começou, né, trouxe a história dela e tal, né, depressão, né, toma remédio, faz uso de medicação, intestino, né, sempre muito preso e tal, aquela coisa toda. Eu falei, então vamos começar, né, porque não existe nenhuma fórmula, né, secreta para tudo, né, como eu estava explicando ali, né, existem várias, né, formas que o intestino responde, né, através da sistema nervoso simpático, parasimpático, né? Então, assim, eu tenho que entender o que está acontecendo para saber qual que é a abordagem que a gente vai fazer. Enfim, e aí eu falei, bom, vamos ver aí o que nós vamos fazer. E aí a paciente, agora eu não vou lembrar se ela já veio com o diagnóstico de intolerância à lactose ou não. Enfim, e aí a gente buscou trabalhar essa parte aí, porque eu fui vendo o que ela foi trazendo para mim, né? Agora, mas eu não vou lembrar exatamente se ela já tinha esse diagnóstico ou não. E aí passei o tratamento para o intestino dela. E aí foi assim, com uns 40 dias ela me mandou uma mensagem dizendo que já estava se sentindo super bem, que ela era outra pessoa, e se ela podia fazer, né, deixar de tomar a medicação dela da depressão. Então, assim, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito contente porque, assim, ó, já que ela falou que ela já tinha ido em vários médicos, ela fazia esse tratamento, tá, mas nunca ninguém associou, né? Então, o que era tratado? A depressão. Ok, tá tudo certo, né? A depressão separadinho, Isso, num quadradinho. Exatamente. E ela sempre com essa queixa do intestino preso e tal. Tá, daí vamos lá. Então, o que ela tinha era a intolerância à lactose mesmo. Então, isso deixava ela constipada. A partir do momento que ela começou a ir no banheiro com mais frequência, que ela começou a fazer melhor essa questão da serotonina, da dopamina, trabalhar melhor com esses hormônios, e, né, e no banheiro com mais frequência, ela teve aquela sensação boa, aquela sensação de plenitude, né? Então, foi muito legal. Porém, assim, gente, o que é importante? Né, a gente não pode, assim, simplesmente cortar uma medicação por conta disso, né? A depressão, esses problemas têm raízes muito profundas, né? Então, assim, mas o que aconteceu? Deu para baixar a dosagem, né? E o mais importante, a pessoa estava se sentindo melhor. Né? Com mais disposição para fazer, aquela pessoa assim, que tinha aquele semblante triste, aquela, né? Sempre assim, aquela coisa assim de, né? Pô, tô fazendo um tratamento com depressão e tal. E aí ela era outra pessoa. Na outra consulta, ela era outra pessoa. Né? Eu acho que isso, assim, foi o mais gratificante de tudo. Então, quando essa pessoa tem um problema, né? Já que, assim, que tá tratando, que tá fazendo uso da medicação, ainda não pode ignorar o outro fato, né? Que é o funcionamento do intestino. Né? Então, ali foi muito, muito, muito legal. Até tem a outra paciente minha, ela escreveu que eu abri a caixinha aqui, que ela colocou, né? Agradeço a Deus, né? Pela sua dedicação, o intestino hoje funciona muito melhor. Então, é uma pessoa que, quando começou comigo, tomava 4 tipos de medicação. Até fiquei bem preocupada. E a gente já conseguiu desfazer algumas,
né? Ela toma 2 ainda, porque essa questão de colocar e tirar medicação não é uma coisa que eu faço sozinho, isso tem que ter, né? É o olhar do médico, não é a nutricionista que faz. Sim. Mas com as respostas que ela deu, né? Trazendo, assim, esse intestino trabalhando melhor, essa sensação, né? Então, antes Sim. ela era dependente só do remédio para ficar assim. Caramba. Né? E com o intestino funcionando, ela já teve uma... Então, foi muito, muito, muito legal. Por isso, a gente não pode ignorar as 2 coisas, né, Jaque? Ô, Cris, mas eu acho importante até usar o pod aqui da Psi. O nosso objetivo é sempre trazer a falar sobre saúde mental e a gente acaba falando da saúde como um todo. Isso. Porque todo profissional que envolve saúde, né, de qualquer área, a gente não pode Não. mais, gente. Se você vai num profissional, eu acho que questione e avalie se esse profissional ele tá olhando o todo. Isso aí. Não dá pra gente, inclusive, os próprios transtornos, tanto de humor, transtorno cognitivo, eles têm uma melhora muito grande, né, dentro dos seus sintomas, se o intestino, né, se o corpo não está inflamado, se o intestino não está inflamado. Então, veja que eu não posso simplesmente, vou tratar a esquizofrenia, vou tratar só a depressão, Fala eu vou aquele tratar... quadradinho ali, né? Não dá. Não dá. Então, né, você que está escutando, que está assistindo, para e pensa aí sobre as últimas medicações. Até porque, né, Cris, uma medicação que ela, né, por exemplo, ali, só a depressão ou coisa assim. Uma medicação que às vezes é dada de forma não tão... Quando não é tão vista, a medicação é para ajudar, logicamente, Sim, né, gente? Esse é o exato. objetivo. Mas ela pode atrapalhar e muito, né? Pode estar causando inflamação, tá causando... Então, a gente precisa... A medicação ela é muito boa, mas a gente precisa olhar todos esses detalhes, porque é o nosso corpo. Né? Eu sempre falo para os meus clientes, questiona, é teu corpo. Né? O nosso corpo é o que a gente tem de mais precioso. Se você não questionar o que está colocando para dentro ali, não tem como, você tem que estar. Né? Eu brinco que depois que eu conheci a Cris, né, até a questão de ver mais rótulos, né? Vou sempre lá nos ingredientes. Então, assim, claro, eu não como de maneira alguma totalmente saudável. É muito difícil, né? Que já só como. Mas, assim, a gente precisa olhar. Quanto mais os ingredientes, quanto mais... porque a gente precisa saber o que está inflamando, o que não está, e olhar todos esses pontos. Ô, Cris, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em cliente, assim... O que mais, deixa eu aproveitar essa parte, esse gancho, dentro do consultório, assim, tem algum caso que mais você contou dela, mas assim, algo que mais te impactou, que mais, a gente estava falando aqui antes dos grupos de emagrecimento, que mais, assim, foi satisfatório para você como Nutri? Nossa, eu não consigo lembrar de um, nossa, já que não assim, esse é um que é o assunto que a gente tá falando, né? Mas eu tive vários. Assim que eu falei, cara, nossa, show de bola. Vários, assim, que muito legal. legais. Muito, muito, muito. Então, se eu for lembrar, assim, dos temas que eu fui tratando, que a gente foi fazendo aqui, existem vários, até dentro dos próprios grupos mesmo, né? Tem, assim, casos que você pensa, nossa, aquela pessoa, né? Tudo que a gente falou, tudo que a gente fez muito sentido para a vida dela. Então, assim, gente, o que é importante também falar um pouco aqui, né, que foi os casos ali que eu especifiquei dessa questão da intolerância à lactose. Já que o que acontece? Às vezes a pessoa vem com o diagnóstico e ela fala, Nutri, mas eu como. Eu tenho, mas eu como, não tô nem aí. Né? Igual diabetes, né? Isso, igual diabetes. Eu tenho, mas eu não... Minha avó. Né? Então, vamos lá. Então, a família da gente tem as melhores pessoas pra gente exemplificar aqui, não adianta, né? Enfim, então o que acontece? Às vezes a pessoa vem já com o diagnóstico e fala assim, Nutri, mas eu não cuido. Foi o caso de uma paciente minha que ela falou assim, Cris, eu tenho, mas assim, só porque me dá diarreia, eu não vou parar de comer por conta disso. O que isso vai influenciar no meu emagrecimento? Tipo assim, é até bom, né? Então, o que vai influenciar? Só pra gente entender o porquê que quando eu trato um problema que eu tenho no meu intestino, e muitas vezes eu ignoro, eu acabo melhorando, né, nessa questão do humor, do bem-estar e tenho essa sensação boa de plenitude. A lactose, ela é um açúcar que muitas vezes a pessoa acaba não conseguindo digerir. E se eu não consigo digerir, o que acontece? Ela começa a passear lá dentro do meu intestino. Ela vai pra cima, vai pra baixo, eles falam o que eu faço com esse açúcar, eu não sei o que fazer com isso. Eu não tenho enzima para quebrar, isso aqui não digere, não desmancha de jeito nenhum. E ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, e olha que o nosso intestino é grande para passear lá dentro.
Então, você vai ter uma resposta. Ou você vai irritar tanto os teus enterócitos, né, que são as células do intestino, a ponto de ter diarreia jato, que é aquela coisa que você não pode nem pensar, já foi, já era. Né? Então, se você está na rua, você está correndo um grave risco. Né? Ou constipar, ou prender. E aí, de nenhuma maneira, eu acabo produzindo, né, os hormônios do bem-estar. A serotonina, a dopamina. Então, eu não tenho essa sensação boa. Né? Então, o que acontece? Às vezes, eu acabo tomando um remédio que vai trabalhar lá no meu sistema nervoso central para estar me ajudando com isso, quando, se eu tiver um bom funcionamento do meu intestino, isso vai acontecer de forma natural, né? Então, foi o que aconteceu com a paciente quando ela começou a tratar o intestino, né? Vamos ver o que você tem. Será que é uma questão com a lactose? Será que é uma questão com alimentos fermentativos? Né? Então, como eu disse, eu não consigo lembrar se ela já veio com o diagnóstico ou não. Então, quando você trata, que você não ignora aquilo que você tem, né? E começa a tratar, muitas vezes você pode sim, né? Reduzir a tua medicação, você pode, às vezes, nem precisar tomar, né? Às vezes a pessoa tá ali tá na tampa, você vê que a pessoa tá muito desanimada, tá muito triste, tá muito para baixo, tá muito, né? Vai procurar uma medicação. Não, vamos tratar. Poxa, já dá um olhar, né? Já fica diferente. Ô, Cris, e essa medicação... Eu lembro que no trabalho tinha há muitos anos atrás, que também tinha, e daí tem aquele remedinho que, por exemplo, você toma antes, e aí não dá nada. Enzima. Isso tomando... Tipo, vou no aniversário, mas, por exemplo, assim, se tomar mais vezes, isso prejudica ou ajuda? Ou... É porque assim, né, já aqui o que acontece? Mesmo que você tenha a intolerância à lactose, você tem, assim, até uma certa quantidade, a pessoa consegue tá consumindo sem prejudicar. Se eu não me engano, são 12 gramas de lactose ao dia, que dá, vamos supor, a uma xícara de leite, equivalente a uma xícara de leite ao dia. Mais ou menos isso, tá? Não é aquela coisa, gente, não é para todos, é uma média, né? Então, às vezes, no começo do tratamento, a gente tem que falar não, né? Esquece tudo e vamos ver o que você vai tolerar daqui para frente. Mas sim, já que existem as enzimas digestivas. Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de produzir a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, a gente pode estar fazendo uso, né? Mas aí, quando eu vou, eu tenho um aniversário, né? Eu tenho uma comemoração, né? Para você estar usando nesses momentos aí. Tá? Para estar te ajudando a quebrar esse alimento ali e tá, mas no dia a dia o ideal é que você cuide aí 80% da tua rotina para estar trabalhando a saúde, né, das células do intestino. Tá trabalhando. O intestino, já que ele se renova a cada 3 ou 5 dias, a cada uma semana aí, então, né, 5 dias você tem um novo intestino. Né, os enterócitos, eles se renovam entre 3 e 5 dias, tá? Então, quando eu sou constipada, quando eu tenho diarreia com frequência, essa renovação celular também não acontece. Gente, presta atenção. Olha aí. Né? Ainda isso que a gente tá falando de microbiota ainda, né? Sim, e né, Cris, se eu tenho... né, essas emoções, e aí eu preciso dessa, né, por exemplo, assim, se eu venho buscar, ou seja, através, né, do nervo vago e tal, e se eu venho buscar essa serotonina, essa dopamina, se esse intestino tá todo cagado ali, todo atrapalhado, tá coitado, todo, não vai, e aí atrapalha tudo. Atrapalha tudo. É aí que a gente entra, né? Se eu estou mal, eu consigo fazer uma boa escolha? Eu tive um dia ruim, eu vou comer uma banana quando chegar em casa? Uma granola, um iogurte? Não. Entendeu? Aí é um ciclo, entendeu? Né? Que a gente fica naquele ciclo. Não estou bem, não porque consigo aí vai fazer uma mais boa fontes escolha. de prazer, né, Cris? Exatamente. Porque aí o açúcar... Nosso Sim. lindo açúcar, maravilhoso. Porque a gente já começa aqui, né? Já que isso que eu ia falar. A questão do açúcar, do carboidrato, a digestão da proteína começa no estômago. Então, a protease, que é a enzima que faz aí a quebra da proteína, ela é liberada no estômago. Mas a amilase, que é a enzima que faz a quebra do carboidrato, ela já começa aqui, ó, na língua, na boca. Então, assim, né, Cris? Resumindo, se a pessoa ela teve um dia ruim. E aí o intestino já tá, ou seja, não tem da onde buscar, né? Porque já tá tudo ruim, né? A saúde mental tá ruim, né? Ali o estresse crônico e tal, o intestino não tá legal também. Então, esse ciclo faz com que essa pessoa, né? Se é uma pessoa que tem a questão com a alimentação, vai fazer essas escolhas, vou buscar mais açúcar. Aqui a gente tá falando do açúcar, mas talvez a bebida alcoólica, drogas em si,
prejudica ainda mais. Exatamente. Vira um ciclo, Um ciclo, né? e que só piora a saúde desse corpício. Exatamente. Que aí, Jaque, então assim, até agora o que a gente falou, né? Do quanto a saúde mental interfere ali na saúde do nosso intestino. Mas o que acontece, Jaque? Então, eu falei ali dos enterócitos, né? Que tem as células que se renovam de 3 a 5 dias. Então, a cada 5 dias aí eu tenho um novo intestino. E o que acontece? Ali no intestino a gente tem a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias, né? Que estão ali trabalhando a questão dos alimentos, dos nutrientes e tudo mais. E o que acontece, Jaque? É essa microbiota, são essas bactérias que produzem os neurotransmissores que vão estimular o nervo vago e que vão mandar sinais para o nosso cérebro. Quem são esses neurotransmissores? A serotonina, a dopamina e o GABA, né? Então, se eu tenho uma colônia de bactérias ruins, né, os grãos negativos que a gente fala, eu vou conseguir fazer essa produção? Não! Entendeu? Aí agora, entendeu que agora o caminho é o reverso, não é mais o Vocês cérebro. estão entendendo, gente? Não é mais o cérebro, agora eu tô falando da saúde e das bactérias. É porque né? vem buscar. Isso. Isso. Não tem, né? Então. Cadê né? Cadê? Isso, né? Então, como eu falei, né? Essa conexão intestino-cérebro, ela não é direta, né? Então, é através do nervo vago. Então, as bactérias estão ali, né? Má qualidade, né? Então, eu tenho um intestino que não se renova a cada 3 dias, cada 5 dias, como tem que ser, né? As minhas bactérias estão doentes, digamos assim, né? Elas não estão funcionando da maneira que elas devem. Eu tenho intolerância à lactose, estou comendo lactose todo dia, então eu tô com aquele açúcar indo e vindo ali dentro do meu intestino, e elas não sabem, tá tudo uma confusão lá dentro. Com o glúten é a mesma coisa, Cris? O glúten ele é mais a nível de sistema imunológico. Tem a ver, assim, ali com as bactérias, mas aí ele vai estimular o sistema imunológico. Né? Olha. Aí é uma outra questão. O sistema endócrino é através dos hormônios, né? Por isso que eu falei, quando a gente falou, eu falar de intestino, vamos aqui focar e momento que é bastante coisa, porque já a gente pode fazer mais 2 podcasts só para imunidade, só. Gente, que incrível! Vamos trazer a Cris de novo. Vamos, digamos assim. Meu Deus, gente. Então, assim, né, Jaque? Então, eu tô com a minha microbiota ali. Então, eu estou, né, com a minha microbiota intestinal doente. Eu não vou conseguir fazer um bom estímulo, eu não vou mandar um bom recado lá pro meu cérebro, né? E acontece outra coisa também, Jaque. Eu quero sobreviver, eu sou a bactéria negativa. Você é a bactéria positiva. Só que eu tô maior quantidade. Eu vou fazer de tudo para sobreviver, para que os meus se multipliquem. Qual é o estímulo que eu vou mandar pro meu cérebro? Sal, açúcar, gordura, cachaça. Tudo que vai fazer com que eu sobreviva. Então, são coisas que vão muito além, muitas vezes, do nosso entendimento, né? Então, a gente tem um hospedeiro dentro de nós querendo sobreviver, né? Por isso que eu digo, a gente não ignorem a saúde intestinal. A gente não é normal não ir no banheiro, não é normal você ser ressecado, né? Que às vezes a pessoa até vai, Jaque, todos os dias. Isso é importante saber também. Então, o conceito de intestino funcionante, Jaque, não é você ir todos os dias. É você ir sem ser ressecado, sem forçar, tem que fluir naturalmente. Eu quero ir no banheiro, então eu vou no banheiro. Pronto, saiu, né, consistência macia. Agora, eu vou no banheiro todos os dias, mas é ressecado, eu não tenho que forçar algo que deve ser natural. Então, o cocô, né, gente, não pode ser diarreia, aquele líquido, e nem muito ressecado. E nem ressecado, né? Então, se você faz pedacinhos, né, bolinhas, que a gente fala, bolinha de carneirinho, que o pessoal fala, não, tem que ser consistência macia. Esse é o conceito, né? Então, assim, gente, não ignorem a saúde intestinal, porque você tem um hospedeiro lá dentro lutando para viver, né? Então, se você tem uma boa colônia de bactérias, é elas que vão lutar para viver e vão fazer a fermentação dos nutrientes e vai fazer a formação das fezes e vai dar tudo certo. Agora, se eu não tenho uma boa colônia lá dentro, é eles que vão lutar para sobreviver também. E aí a resposta, tá vendo como já que é o intestino que influencia o nosso cérebro que influencia as duas coisas, né? E uma das coisas que é muito importantes, né, Cris? Quanto mais... Olha que incrível, né? Que é juntando com o que você acabou de falar. Quanto mais... Por isso que a gente fala, né? Agora a psico aqui em ação. Quanto mais emoções positivas eu tenho no meu dia a dia. Então,
olhe para o ambiente onde você está, olhe para o trabalho onde você está, para o local, as pessoas, porque quanto mais emoções boas, eu ajudo essas bactérias boas lá no intestino. E quanto menos, né? Então, assim, se eu tenho... A gente falou agora do estresse crônico. Se eu tenho um dia de emoções ruins... Um dia, né? Direto. Eu sou aquela pessoa que, meu Deus, é só luta atrás de luta. Então, assim, quanto mais emoções ruins, eu ajudo essas bactérias ruins. Exato. Então... o quanto a gente tem que olhar o todo. Eu acho que isso ficou bem claro, né, Cris? Eu acho que sim. Ficou muito bem claro de que o quanto a gente tem que olhar todas as questões, porque a gente depende dessa saúde do intestino, depende, né, das emoções do lado de fora, do lado de dentro, e a gente precisa estar bem consciente. Então, não é, só... O que a gente fala às vezes, né? Eu mereço esse pedaço de bolo, eu mereço essa coca, essa cerveja, né? Mas a gente precisa olhar esses alimentos com muita consciência dentro daquilo que, né, Cris? As escolhas, né, já que isso é importante. Às vezes a pessoa fala, mas Nutri, eu nunca mais vou poder comer uma coisa que eu gosto, né? Uma coisa assim que faz parte. Às vezes, no final de semana, minha família pede uma pizza, né? Eu gosto de sair com o meu namorado. Então, já que comer porque você tá estressado é uma coisa, fazer uma escolha consciente é diferente, né? Então, né, eu cheguei em casa, eu tive um dia péssimo, né? Não sei, nunca ouviu essa expressão, só de raiva eu vou comer. Eu ouvia muito isso daí, né? Assim, eu tive um dia só de raiva eu vou comer. Isso não vai cair bem. Não. E só de raiva você também não vai fazer uma escolha boa. Né? Agora, se eu chego em casa, não, eu vou me tranquilizar. E às vezes até eu falo essas orientações. Chega em casa, se tranquiliza. Pra ir você, né, ir buscar alguma coisa pra comer. Porque se você for naquele raio que você saiu do teu trabalho e você chegou em casa, misericórdia, né? Não sei o que vai acontecer ali. É diferente assim, né? Já que, hoje eu vou comer uma coisa que eu gosto. Né? Então, é uma escolha consciente, né? Porque quando eu não penso, eu nem mastigo, Jaque. Aí é que tá também. Né? Quando eu não penso, quando eu não presto atenção, eu nem mastigar, eu mastigo. Então, assim, a quantidade que eu vou comer é muito maior do que não. Hoje eu vou sair aqui, já que eu vou comer um pedaço de bolo. É diferente do que eu falar assim, só de raiva, eu vou chegar em casa e vou comer toda aquela nega maluca que a minha mãe fez lá em casa. Eu vou morrer mesmo e vou comer. Começa a inventar umas coisinhas assim, né? Então, escolhas conscientes são diferentes, né? Gente, que todo mundo vai morrer, todo mundo sabe. Mas eu sempre penso, até coloquei esses dias também sobre atividade física. Quando a gente pensa em longevidade, né, Cris, você vai morrer, mas você não sabe com quantos anos vai morrer. Uhum. E aí, como é que você tá como é que você quer estar com 50 anos, com 60, com 70? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpite desde já. Tentar ser o mais independente possível, né? Em que condições, né, vamos estar. Cris, deixa eu fazer a outra perguntinha aqui. Oi. Aqui, ó. Cris, existem alimentos que ajudam na concentração e memória? Tá, então assim... esse eu também quero saber. Fadiga mental, né, que a gente fala. Então assim, já que é aquela coisa. Existem alimentos que ajudam sim, né, a gente tá trabalhando essa questão da fadiga mental, até porque aparece muitas pessoas... Hoje é bem comum, né, Cris? Hoje é muito comum pelo excesso de informação que a gente tem, né? Então, assim, você muitas vezes parar, respirar, né? Sair um pouco do celular, porque a gente é estimulado, já que o tempo todo, né? O tempo todo, tudo transmite uma informação, né? Então, assim, e isso gera um cansaço mental. Sim, às vezes a pessoa, né, acontecia muito, principalmente aquele preconceito, né, as pessoas antigas, se a pessoa trabalhava num escritório, alguma coisa, ela não tá, porque ela estava sentada o dia inteiro, né? Até às vezes ela fala para psicóloga, mas ela só estava sentada ali ouvindo os outros, né? Mas ela estava absorvendo informações ruins muitas vezes, né? E isso afeta também, você não está fisicamente ativo, mas você está aqui, ó. Gente, e o órgão que mais gasta calorias é quem? Nada mais, nada menos que o nosso cérebro. Ele é o órgão que mais gasta, então a gente pensar é muito cansativo. Viver com o cérebro estimulado causa essa fadiga mental. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em produtividade, em concentração, é pôr limite para as coisas, né, Jaque? Então, eu tenho que ter um limite,
né? A gente fala hoje bastante da higiene do sono, que até tal hora não ficar, né, ali sendo estimulado, tirar algumas horas do dia, porque senão a gente não tem alimento, porque você vai estar toda hora querendo, né, foco, concentração, mas o descanso faz parte. Né? Dormir não é perda de tempo, por incrível que pareça, muitas pessoas, não, eu não posso dormir porque dormir é perda de tempo. Não, não é, tá? Isso faz parte aí da nossa concentração. E sim, então, já que como é que a gente trabalha aí com a nossa saúde né, mental, a nível de cérebro mesmo? Sempre priorizando, assim, os alimentos com gorduras boas que a gente fala, né? Então, o ômega 3, peixes, né? O abacate, o azeite de oliva, que daí já é o ômega 9, né? A gordura monoinsaturada. E tem na fitoterapia um chá que eu gosto bastante que se chama ginseng coreano. Então, ele trabalha com essa questão da circulação, ele ativa a circulação do cérebro. Né? Então, ele não te dá energia física, que às vezes a pessoa fala assim para mim, Nutri, eu vou estudar a noite inteira, eu fiz uma térmica de café, mas a cafeína ela é um estimulante, né? Então, ela é muito boa, já que de pré-treino, né? Então, pro exercício ela é ótima, mas ela não te deixa ficar sentado concentrado. Então, você tem que trabalhar na energia mental, que é outra coisa, performance mental, que é outra... Presta atenção. Que é outra coisa. Então, um chazinho de ginseng coreano, ele acaba ajudando bastante para tirar, sabe assim, você tá no teu trabalho, assim, você almoçou, daí deu aquela nuvem, assim, na cabeça, assim, é 1h30 da tarde, você tem 1000 coisas para fazer, a tua cabeça tá desse tamanho, assim, a informação, ela não vai, mas ela também não vem, você tá ali fadigado, é fadiga mental, né? Uhum. Então, o chá de ginseng coreano, ele ajuda bastante. Ginseng coreano, Anotem esse nome, ginseng coreano, tem em casa produto natural para comprar. Muito bom. Que legal. Então, assim, basicamente cuida do sono, não tem muita alimentação, mas eu tenho um chazinho. Cuida de tudo que a gente falou até agora, tá? Primeiramente. Mas né? A memória, claro, a não ser que a pessoa ela tenha algum transtorno, alguma coisa, porque tem, né? Mas fora isso, a memória ela diz muito da sobrecarga. Isso. Então, sempre falo pra vocês, né, gente? Olhem a agenda, o que você coloca na tua semana. Ontem mesmo, tava olhando a agenda e vendo o que dá pra jogar, o que dá pra... Porque a gente precisa ver o que realmente cabe na nossa semana, principalmente para quem tem filho. Às vezes a gente quer colocar muita coisa que não vai caber. E aí a gente vai se esforçando e no final do dia tá que não lembra nem o que imagina, né? Exatamente. Que vai lembrar. Esquece 1000 coisas, né? E isso também já que é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque eu fui uma pessoa que eu já quis fazer muitas coisas, né? Eu já quis fazer, sim. né? Que se acha super poderosa, assim. E é muito bem vendido isso, né, gente? Isso. Ai, as mulheres. Isso. Então, assim, foi muito bom profissionalmente falando? Foi. Mas quando passou aquela fase, eu tava destruída, né? Então, assim, não profissionalmente legal, tudo, financeiramente não pagou. Né? Porque o desgaste que eu tava, assim, no final, quando passou aquela fase, né? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, assim, né? A pôr essas prioridades, a jogar, né? Então, eu sei que às vezes no começo a gente acaba até meio que se sentindo culpado. Mas eu poderia, né? E no começo da minha profissão mesmo, o grande start que eu tive disso foi ver os meus pacientes bem e eu mal. Você acredita? Porque o que acontecia? A pessoa vinha no meu consultório, mas eu queria atender mais um, e 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 tudo que dava pra fazer eu queria fazer também, então trabalhar foto, tudo que queria. Né? Recém-formada, né, Cris? Isso, recém-formada. Gente, recém-formada tem um problema. Quer abraçar tudo, quer pegar tudo, mas acho que quer fazer jus ao investimento da faculdade. Né? Eu preciso sobreviver. Então, né? E aí, Cris, o que tem acontecia? disso. Daí eu vi meus pacientes tão bem, felizes, me agradecendo, e eu... Senhor. Né? Então, assim, o grande, né, que eu falei, algo de errado. Algo de errado não tá certo. Exatamente, não tá correto. Esse é um pontinho bem importante, Cris, porque eu ouço muito lá no consultório também. Então, assim, não, Jaque, mas eu preciso do dinheiro, eu preciso desse plantão, eu preciso desse... não tô dizendo que a gente, como nós colocamos, tem fases na nossa vida que a gente precisa, né? Tem momentos, mas a gente precisa olhar com muita consciência, porque... o sono que não está sendo cumprido ali certinho, a alimentação, tudo isso, né, a saúde mental, tudo isso ele vem cobrar na tua saúde.
E aí, que preço, que valor que tem a nossa saúde? Muitas coisas a gente vai levar para o resto da vida. Então, eu tive um ganho financeiro X, mas e aí eu troquei minha saúde. Então, isso a gente precisa ficar muito alerta. Trabalhar sim, mas é tudo o equilíbrio dos pratos, né? A gente não pode ficar por muito tempo sacrificando nós mesmos, porque essa conta chega. Não tem como fugir, né, Cris? Exatamente. Então, assim, já como a gente veio falando ali, lá dentro do nosso cérebro, então, tem que começar. A gente já entendeu que tanto o cérebro, né, influencia no intestino, como o intestino influencia no cérebro. Lá dentro do nosso cérebro, nós também temos algumas gavetinhas, vou falar ali, né, que trabalham com essas questões. Então, assim, ó, quando eu tenho esse estímulo, né, da preocupação, do estresse, da raiva, do medo, esporadicamente, em alguns momentos, daí passa, né? Eu tenho aquela sensação, mas, passou. Mas quando isso é constante, porque é assim, olha, que toda depressão, ela começa com uma crise de ansiedade, né? Então, assim, quando eu vou cada vez, né, e aquilo se torna constante, então lá no meu cérebro, essa área ali que trabalha ali com a dopamina, com a serotonina, né, com o GABA, e começa a ficar deficiente aí, né, nessa questão, eu acabo tendo esses sentimentos com mais frequência, né, e isso de uma coisa desse tamanho, muitas vezes ela se torna muito maior. Então, tudo que hoje é muito grande, ela começou sendo muito pequeno, né? Então, ele não pode realmente, assim, né, achar que tá tudo bem. Eu não vou no banheiro, tá tudo bem. Vamos olhar um pouquinho diferente. Às vezes, realmente não é nada. Às vezes, é só uma constipação, alguma coisa. Mas não vamos deixar passar batido, né? Porque, passou uma semana, passou 2, passou 3, né? Eu percebo muito assim. Tô num dia mais corrido, né? Eu não tomei o tanto de água que eu coloco ali na minha meta diária, né? Não deu para tomar. Então, eu já percebo ali que o meu intestino já não tá trabalhando, mas tudo bem, isso é esporádico, né? Sim. Daqui a pouco eu volto ali para as minhas coisas e tá tudo certo. Agora já aconteceu de ter paciente e falar assim, não, Cris, eu só tomo água de noite quando eu vou tomar o meu remédio. Ai, senhor. Por quê? Porque ela ligou um piloto automático, né? Que nem você falou, né? Tá ali, né? Ligou um piloto automático e isso aí não faz parte. Né? Não faz parte da rotina. Nós estávamos numa roda de amigos e tal, e aí uma colega nossa falou assim, Jaque, mas se eu for olhar tudo isso, né, nós estamos conversando sobre saúde mental, sobre depressão, ansiedade, e aí, né, lá vai, ali eu não estava como psicóloga, mas já acaba, a psicóloga nunca sai da gente. Mas, e aí eu conversando, daí ela falou assim, Jaque, mas se eu for olhar para tudo isso, meu Deus, eu fico, né, como ela brincando, eu fico louca, não sei o quê, né? E é justo ao contrário. Quando a gente pensa que assim, eu não penso sobre saúde mental, eu não me observo, eu não cuido de mim, e eu acho, né, eu vou colocando aquela venda e não, tá tudo bem, tá tudo bem. Acontece mesmo. Qualquer tragédia, não, tá, vida que segue. Isso. Na verdade, aquilo ali está acumulando, são tristezas mal vividas, são lutos mal vividos, e uma hora, eu brinco, você pode ignorar a saúde mental, vai ignorando, mas quando ela vem, ela não bate na tua porta, ela chuta, ela arrebenta, e aí que vem as doenças. Então, é uma escolha de cada um. A gente fala de saúde, estamos aqui em prol da saúde, de trazer informação valiosa. Quanta coisa a Cris trouxe hoje, quanta coisa que a gente pode usar no nosso dia a dia. E se a gente, tudo bem, quem está escutando pode, não vou dar bola para isso. Mas essa conta, eu fingir que não existe, né, não faz com que isso desapareça, muito pelo contrário. Então, essa conta chega e ela bate forte. É muito engraçado, não é, né? Mas é muito curioso, principalmente das pessoas que têm câncer. Claro, tem o fator genético, mas se a gente vai pesquisar, muitas vezes vai olhar para a história dessas pessoas, ou para qualquer doença em si, tem diversas coisas que a gente pega, que é a saúde mental, a saúde... Então, assim, são coisas que vão juntando. Então, a nossa saúde, ela é feita desse todo. Então, se eu ignoro esse todo, eu vou colher um resultado. Isso mesmo. Isso é fato. Você falou um negócio, eu mudei muito a minha percepção sobre essas coisas, até porque o que acontece?
né, na minha família, assim, tem muita questão de doenças autoimunes, né, artrite, artrose, hipotiroidismo, né, então, assim, muita... E eu ficava pensando, nossa, né, mas como as mulheres da minha família têm isso? E aí, quando eu fui estudar nutrição funcional, que eu fui entender, né, como que o intestino influencia, como eu falei, a gente tá falando aqui dessa parte de saúde mental, não estamos falando de imunidade e sistema endócrino. Mas só puxando um ganchinho. Então, o que que eu descobri com isso, né? Eu ficava pensando, nossa, né? Minha mãe tem hipotiroidismo, tem artrite, né? A minha tia também tem. Ela tem um irmão que tem a doença celíaca mesmo, né? Que é a questão do glúten ali que você me perguntou. E aí, o que eu descobri que a minha avó era uma pessoa constipada. Que a minha avó nunca teve um intestino funcionante, né? Então, assim, eu não posso mais ignorar isso daí. Então, sim, eu preciso olhar, então, Que legal. né? Isso. Então, a nossa flora ali intestinal, aonde que começa tudo aí? Ali, na vivência que a gente tem na barriga da nossa mãe. Então, se você é gestante e é constipada, pensa diferente, né? Olhe para isso, porque a tua microbiota intestinal é que vai formar a primeira microbiota intestinal do seu filho. Então, entendeu? Já que essa foi a virada de chave que Quando eu eu escutei tive. isso na minha aula, eu falei, caramba, Essa isso foi é a virada de muito... chave na questão de eu olhar para mim, assim, eu já era nutricionista há quanto tempo, né? Quando eu fui, né, estudar nutrição funcional. E eu falei, opa, peraí, que eu tenho que começar a olhar diferente para certos alimentos e para certas questões da minha vida, né? Então, assim, eu tenho ali uma importância, né? Quando eu falo de doença autoimune, eu tenho um percentual ali, eu tenho uma probabilidade, né? O que vai desencadear, o que vai é o meu estilo de vida. Né? Então, o que vai fazer com que isso possa florescer na minha vida é a forma com que eu vou levar ela. Né? Então, quando eu descobri, opa, minha avó era constipada, né? Toda a família tem uma questão de doença autoimune, né? Que as doenças autoimunes também têm origem ali no intestino, tá? Sim, tá. Né? Essas que eu citei aí. Então, assim, a gente já começa a olhar diferente, né? E quando fala, muitas pessoas falam, né? Isso pra mim também no consultório. Ah, mas se eu for ficar só cuidando da minha alimentação, eu não vou fazer mais nada. Às vezes já são pequenas mudanças, né? São coisas mínimas que a gente faz e que fazem toda a diferença, né? Então, assim, essa minha paciente aí que estava contando a questão da intolerância à lactose dela, ela substituiu alguns alimentos, a rotina dela se manteve igual. Alguns alimentos ficaram, alguns a gente substituiu, alguns tiveram que sair realmente porque não fazia mais sentido ela estar consumindo. Mas assim, ó, não foi aquela mudança drástica, né? A gente priorizou algumas coisas, tirou algum e deu para viver normalmente ali em família, como, né? Então, se a gente coloca essas barreiras, a gente dificulta ainda mais, né? Cris, bem legal que você falou, Cris, porque quando a gente fala em nutricionista, até a gente tá conversando, medo, né? eu sei que vocês têm medo. Eu também tenho, gente. Eu também tenho, mas estou aqui, Inclusive. né? Caramba. Não, gente, mas marque a sua consulta com a Cris. A Cris vai deixar o arroba depois e vai... aí. Não, ela é bem maravilhosa. A gente fica umas 2 horas lá chorando as pitangas. Isso aí. Ela entende, a gente... Não, mas a Cris entende a nossa realidade. Acho que é bem importante. E essa é a ilusão do pessoal, que você vai lá, você vai dar um currículo com folhas E é isso. E é isso. Só. e acabou a vida e Vai levar não uma é. surra lá na consulta. Só tem medo, né? Nutricionista vai brigar comigo. Eu escuto Vê aquela muito isso. balança horrorosa. Essa balança Ela não gosta não de mim. funciona, porque a minha tá batendo menos. Ai. Aqui, ó, já que eu também tenho 2 perguntinhas que foi colocada na minha Isso. caixinha aqui, ó. Mande que acho que tem mais Então, aqui também. Isso. Não, tomo antidepressivo e meu intestino não... e meu intestino está sempre funcionando mal, né? Então, o que que eu faço? Então, o que que você tem que fazer? Primeiro, eu tenho que identificar o que está causando esse mau funcionamento do intestino, se é, assim, uma questão mais emocional, como eu falei, que é a questão do humor ali influenciando a microbiota, ou se a microbiota já está inflamada a ponto de a gente ter que mexer em alguma coisa na alimentação, né? Para estar aí potencializando o uso da medicação. Como eu falei, a gente nunca pode se desfazer de um remédio do dia para a noite, né? Quem faz isso é o médico, né? A depressão, né? A síndrome do pânico, todas essas questões aí de ordem emocional, elas têm raízes muito profundas, né? Então, não é uma coisa que a gente mexe, mas a gente trabalha ali no órgão-alvo para estar melhorando isso. Então, primeiro você tem que identificar o que você acha que está aí te prejudicando, né? Então, se é mais a questão ali a nível emocional ou se é mais
a nível físico mesmo, né? E aí tá se tratando. E teve uma outra perguntinha aqui uma moça colocou também, cadê aqui? Meu intestino é solto demais, eu não sei mais o que fazer, né? Então, como a gente viu ali o sistema nervoso, né? O sistema nervoso periférico, a parte parasimpática que trabalha essa questão ali da plenitude, né? Da sensação muito boa, às vezes está em desequilíbrio, né? Então, tem que observar essa questão do emocional também e se não tem alguns alimentos que estão potencializando, né, influenciando negativamente Sim. ainda mais, né? Então eu sempre falo, a gente estuda, Jaque, mas a resposta sempre será depende, né? Nunca é uma resposta 100%, você tem uma ideia, né? Mas sabe por quê? Agora eu dei risada porque tinha pergunta pra Nath no episódio de fevereiro, a gente falava, depende. Pra Sabrina, depende. Porque assim, como nós estamos falando que a gente precisa olhar o todo, então vem as perguntas claro que a gente tem possibilidades, né, Cris? Isso. Tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, mas não tem como a gente, né, responder. Saúde é uma coisa que não tem como a gente, né, 1 mais 1 não é igual a 2. Exatamente. Então, por isso que se estou, né, com problema, busca um profissional, nutricionista, um psicólogo, um médico, seja, né, seja o que você tiver, né, dependendo do seu sintoma, dependendo daquilo que for necessário. Até porque assim, né, já que ali na nutrição, a questão da fitoterapia, então muitas vezes, né, a gente escuta hoje muito falar em probióticos, né, é legal, eu trabalho com probiótico, mas tem prescrição com sabedoria, né, já que probiótico não é para... Probiótico não é para todos os tratamentos, né? E também não é para sempre, né? Não é o ideal que você fique assim às vezes vai ter que ficar mais tempo. Eu já tive casos assim que a pessoa tomou 1 mês ou 2 e nossa, show de bola. Já tive pessoas que ficaram mais tempo, aí tu vai trocando as cepas e tal. Explica o que é probiótico. Probióticos são bactérias que, né? Então, como a gente tem a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias, o que a gente faz? A gente coloca outras bactérias ali para ver se elas começam a colonizar esse intestino. Então, bactérias mais saudáveis para estar melhorando. Mas, muitas vezes, o que acontece? O meu caso é outro. Então, meio que o probiótico acaba que não, né? Então, ele é uma alternativa, sim, né? Existe muito trabalho falando sobre isso, ele é muito bom. Então, os probióticos são bactérias aí que a gente coloca para estar, né, colonizando novamente o intestino. Vamos dizer assim, tirar aquele hospedeiro, né, ruim, o gram negativo, e estar colocando hospedeiros mais saudáveis para estar trabalhando nessa produção da serotonina, da dopamina, né? Então não é lá ir na farmácia e comprar, né? Não. Eu vi que é bom probiótico, eu vou lá e compro. Isso, nem sabe, né? Porque o que acontece, já que, ó... ali no comecinho do podcast eu falei, né? Então, segundo o cérebro, né? O sistema entérico aí é todo trato digestivo que tem, né? Que trabalha de forma autônoma, né? Então, vamos dizer assim, ó, eu tirei a minha vesícula biliar, né? Então, a vesícula biliar é o órgão que faz a digestão. Tô falando bem simples para as pessoas entenderem, né? Sim, por faz favor, a digestão da gordura, né? Então, se eu tiro a minha vesícula biliar, quem acaba fazendo essa função é o fígado. Porém, assim, gente, ele é um substituto, ele não é o funcionário principal, o entendido ali da coisa, ele né? Ele é o estagiário. Ele é o estagiário e ele tem um tempo de adaptação para saber que se trabalha dele agora. Então, é muito comum as pessoas virem já aqui com a questão da diarreia, né? Nutri, eu tirei a minha vesícula e eu tô tendo crise de diarreia, meu intestino não tá legal, né? Então, eu posso trabalhar com um probiótico, mas aí para, prender o meu intestino, né? Então, eu tenho... Às vezes a questão é que a pessoa é constipada e vou fazer o uso de algum probiótico. Às vezes a pessoa está com o intestino solto, né? O uso de antibiótico, que a gente estava falando, né? Vindo para cá, né? O quanto isso influencia o uso de laxantes, né? Já quanto isso, assim, né? Que o laxante que ele vai deixando a parede do intestino cada vez mais lisa. E vai perdendo a sua função. Então, eu não tenho colônia de bactérias, eu não tenho viscosidade, né? Então, as minhas células, se o intestino se renova a cada 3 dias, eu fico tomando laxante o tempo todo, né? Que qualidade de saúde intestinal que eu vou ter? Que células que eu vou ter ali? Caramba. Né? Então, assim, o probiótico, ele tem que ser assim, a gente tem que pensar, né? Tem casos, realmente, a pessoa vai lá e fala, não, isso aqui vai ser bacana, dá pra fazer. Mas tem casos que a gente vai ter que fazer um pouco diferente, e lá na frente, quem sabe, ou às vezes nem
nem precisa, né? Então, probióticos são as bactérias que a gente tenta aí, né, para fazer a colonização, mas lá não é a resposta de tudo. Olha aí, gente. A gente precisa dessa consulta, né? A gente precisa dessa consulta, a gente precisa avaliar todos esses pontos. Cris, tem mais perguntinha aqui, acho que tem mais uma aqui. Antes da gente ir para a pergunta, esse pode estar sendo assim mais especial ainda, porque nós temos 2 patrocinadores. Uau! Olha que chique. Nós temos a Netsil, por isso que eu tô tão chique assim. Então, eu vi toda uma preparação, look Toda uma... eles já estão lá com a coleção de inverno, gente. Fora que, assim, eu já sou cliente há muitos anos. Na verdade, eu acho que eu vi a cidade inteira, lá né? com a loja. Não, aquelas meninas... familiarizada lá com a loja. Elas são muito maravilhosas, a gente se sente muito bem lá e fizemos aí essa parceria. Super indico, então vão lá conhecer. E a make, né, gente, vocês viram que a minha pele hoje tá diferente, a make blindada pela Tainise Kichler, né, sigam ela lá, @Tainise Kichler, ela é muito, né, cliente da Nutri. Já foi minha paciente, era um período bem importante da vida dela, né, que ela tava gestante. E ela faz maquiagem, vive lá se especializando, a maquiagem dela, a pele, vou mostrar depois lá no Instagram como é que vai estar minha pele à noite, gente, ela faz uma pele blindada, que justo para aquela, né, onde a gente sua, ou casamento, ou, né, vai estar firminha lá. E às vezes tu tem um evento o dia todo, né, vai fazer de manhã, né, da pessoa que trabalha em não quero mais tirar, né, gente? Então, acordei assim e quero ficar assim. E a Netsil também tem o @Netsil, tem a Netsil Modas, a Calçados e a Enxovais também, tá? Ok? Vamos lá, Cris, tem mais uma, acho que é a última perguntinha aqui para você. Que alimentos ajudam a controlar e diminuir a ansiedade? Eu acho que aí... Talvez a gente já respondeu, né, Cris? Que acho que entra na... A ansiedade, gente, é como um todo, né? Então, a gente tem que olhar a nossa volta, a nossa, né? Então, assim, na verdade, e muito já que da nossa ansiedade, isso eu falo bastante ali, né, nos eventos, no trabalho que eu tenho com as meninas lá. Então, o que é a questão da ansiedade? Às vezes a pessoa, já que come assim, mal, se alimenta mal, né? E aí tem um dia estressante, e aquilo que eu falei, quando você tá estressado, você não faz uma boa escolha, né? E aí Voltamos para a mesma história, né, Cris? Voltamos para a mesma história. Então, uma coisa que vai ajudar bastante, aqui é um ponto que justamente eu trabalho quando a pessoa tá vivendo um momento, né, desafiador, ela tá naquela fase, assim, que ela precisa, né, que é o que é o comer melhor, que é fazer o fracionamento de proteínas ao longo do dia, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, de manhã toma, né, come um pãozinho com doce, daí lá uma frutinha no meio da manhã, aí chega no almoço, tá com muita fome, ou já nem conseguiu comer porque teve uma manhã já deu um monte de BO, um monte de pepino ali, já nem conseguiu comer direito, né? À tarde foi daquele jeito, só deu para tomar uma xicrinha de café com leite. Aí chega a noite, o que a gente quer fazer? Relaxar, né, Cris? Relaxar. Comer um pedaço de bolo. Se sentir bem. Lógico. E o que a gente vai fazer? Comer, né? Então, assim, fracionar proteínas ao longo do dia, né? Então, ter a proteína ali no café da manhã, né? Fazer, assim, a questão do almoço. Às vezes a pessoa tá num dia estressante, já que dela quer emagrecer. O que ela faz? Ela come só salada e carne. Ai, que ódio. Então, e aí fala assim, eu sou como pouco. E eu tô falando que ódio, porque algumas coisas que a Cris tá falando, eu tô me identificando aqui. Nada é por acaso. Né? E aí ela teve um dia ruim, começou a salada e carne. E ela fala, Nutri, eu como só e não emagreço. E eu acredito. Né? Porque o que acontece? Eu sou uma piada pra você, não, né? E eu acredito, porque aí o que acontece? A gente chega no final do dia, geralmente ela não vai comer um pedaço de bolo, sem pensar, um pedaço de bolo em volume, né? Já que em volume ele é pouco, em volume é pouco, mas em calorias. Ai, Janho. Né? Então é olhar por essa perspectiva. Gente, é difícil. Eu tô aqui me colocando, a gente pensa, é um dia de cada vez, mas é difícil a tal da alimentação saudável, porque a gente tem um mundo, né, Cris, que vende, todo industrializado. Um mundo que vende essa correria.
Eu sou uma pessoa que vivo numa correria. E eu vejo que os dias que eu não falo tanto de agenda pro pessoal. Por exemplo, se eu esqueço de arrumar o meu lanchinho lá e tal. Nossa, já era. Você vai comer? Comer o que tem ali. o que E tem. na hora da fome, a gente vira meu dragão. Deus, um dragão raivoso, Isso. né? Uma capivara raivosa. Capivara raivosa, isso aí. Então, a gente não pensa muito. Aquilo que a gente acabou de falar. Então, a organização ajuda. O exercício físico, né? Porque quando a gente tá lá se matando, eu não sei vocês, mas eu lembro assim, que eu fui comer isso ali, Sim. gente, olha, né? Se mata lá na esteira pra dar 300 calorias que se perdeu. E o bolo tem quanto, Cris? Umas Exatamente. 500. Nossa, 500, 600. Então, assim, tudo, aquela coisa, a gente coloca às vezes a alimentação como algo difícil, desafiador, mas são pequenos ajustes, né? Tipo assim, às vezes você ter lá no teu trabalho, né, alguma coisa assim fácil pra você tá comendo, né? Deixar todo dia, né, no teu carro ali já pronto, uma fruta, alguma coisa que você vai conseguir, né? Às vezes uma barrinha de proteína. Você, Nutri, mas não é o alimento ideal. Não, às vezes realmente não é o alimento ideal, mas é melhor do que chegar em casa e jogar tudo pro alto. Mais uma vez e mais uma vez, né? Que é isso que acontece. Aí passou a semana e nem um dia deu pra fazer aquilo que eu queria. Né? Quer dizer, igual aquela frase que você fala, que eu já copiei, que é o... Antes feito que perfeito. Isso. Sim, às vezes é isso aí que a gente tem que fazer. Quando dá pra fazer tudo certo, ótimo. Quando dá pra fazer 60%, ótimo. Deu pra fazer só 40 e 50, ótimo também. Quando der, você volta. Né? E não pode ficar olhando essa questão da... Né? Porque é isso que a gente quer, né? Já que a gente quer ser tudo perfeito, bonito, a gente quer fazer exercício, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer se alimentar de forma saudável, né? O que acaba impactando negativamente na gente também. Porque às vezes a gente não consegue. E tá bom. Tá bom também. É tudo com muita consciência. Então, se eu vou para aquele aniversário e eu vou com a consciência de relaxar e de, né? Ok, mas de saber voltar na outra refeição, né? Exatamente. Então, de voltar para casa e comer um ovo. É que aquela coisa que não é a exceção, é a falta de rotina Isso. que atrapalha o nosso, né? Isso Então, tipo mesmo. assim, hoje eu vou abrir uma exceção. Ótimo. Faz bem, faz parte, né? Às vezes uma conversa num dia ruim faz tão bem pra gente, né? Meu dia foi uma droga, mas eu vou encontrar minha amiga ali no final do dia, a gente vai conversar, tomar um cafezinho, nossa, já vai tirar aquela coisa ruim, aquele brocochô, né? E no outro dia você levanta melhor. Mas não é assim, né, já que a exceção é a falta de rotina. Isso a gente tem que ter consciência, né? E, gente, pergunte pro seu corpo do que ele precisa. Quando eu aprendi a fazer isso, porque assim, tudo que eu passo para os meus clientes estão careca já de escutar isso. Eu tento fazer na minha vida. E uma das coisas que pro pessoal que tem ansiedade, a questão do sono, a questão, então assim, são coisas que a gente precisa chegar em casa à noite, que a noite que é o power, né? Que às vezes a gente teve aquele dia cheio, às vezes é só sono. Então, E a gente fica fugindo do sono, né? Então, A gente fala que as crianças fogem do sono, a gente também foge do sono, de dormir. Então, às vezes, só é para você ir pegar o travesseiro e vai descansar. Um banho, às vezes só precisa de um banho, respira, volta, né? Não vai direto comer, não vai direto sentar e assistir e pegar o maldito. Né? Não é maldito, mas assim... Para receber mais estímulos, né? Isso mesmo, né, Cris? E a gente não... Se eu vou direto pro celular e vou pro sofá ou vou pra TV, eu não pensei sobre aquele dia, talvez não respirei, né? Quem é meu cliente sabe, às vezes eu passo técnica de respiração lá no banho. Isso é importante. Não parou pra sentir. Ou seja, ficou ali aquela emoção. Né? Eu só neguei ela. E vou pro celular. Então, assim, sinta, né? Se pergunte como é que tá, o que o teu corpo quer. E às vezes não é comida. Exato. Na maioria das vezes não é, Jaque. Cris, tem mais alguma coisa, Cris, que você queira colocar pra gente? Neste momento não, acho que consegui transmitir, né? Acho que a foi bem mensagem legal. principal, né, do quanto, né, o nosso cérebro influencia na saúde do nosso intestino e quanto a saúde do nosso intestino influencia no nosso cérebro também, né? Eu vou pedir para vocês sempre olharem com bastante carinho, né, para isso, porque e não negar, né? Porque como eu falei, muitas vezes a pessoa vem achando que isso é normal, né? Mas não é normal. O normal é a gente se sentir bem. O normal é a gente estar bem,
né? Quando começa a fugir disso, tem alguma coisa que está acontecendo aí, né? E não dá para negar, não dá para esconder. Um tempo a gente consegue, né? Já que daqui a pouco aquilo já começa a fazer mal, mas não vale a pena. Acho que a mensagem principal era essa mesmo. Cris, e hoje, como é que faz para ser atendido pela Cris? Como é que marca uma consulta? Nem disse que a Cris é de São Bento, tá, gente? Mas muita gente conhece a Cris já, então. Mas conte onde se atende, os arrobas. Então, vamos lá, gente. Então, nesse momento, eu tenho meu consultório, né? Desde a pandemia, eu montei ele na minha casa. Eu até achei que depois da pandemia eu tinha que sair de lá, mas não, ele deu super certo lá, né? O pessoal gosta, então tá tudo bem. Se tá bom pros clientes, tá bom pra mim também, né? Uhum. Então eu atendo lá meu consultório na minha casa, eu moro perto do Centro Esportivo do SESI, e pra marcar um horário comigo é só me mandar um WhatsApp, né? O meu número, eu mesmo que vejo na agenda, eu mesmo que organizo, né? Então é através do WhatsApp. Posso colocar o número aqui? Pode, Cris. Uhum. Então vamos lá, gente. Então é 47, né? 9626-0323. Então, Beleza. pelo WhatsApp. E Crissilva.nutrição. Se colocar Cris Silva, já vai aparecer lá, ponto nutrição. Tem uma nutrição segurando um cacau na mão, sou eu, né? Sou eu. Então, pode entrar em contato comigo através do Instagram também. Então, é eu que faço a agenda, é eu que atendo, né? 1001 Que legal. Faço financeiro, marketing. Então, tamo junto. Isso aí. Não, esse ano estamos com ajudas. Isso aí. A gente vai evoluindo, Exatamente. né? Precisa. Uhum. Gente, assim, se ficar alguma dúvida, bastante termos, né, Cris? Bastante palavras, mas não tem como fugir disso. Então, tanto mande pergunta lá pra Cris, ou mande ali pra mim. Não fique na dúvida. Mande o WhatsApp. Lá no meu Instagram tem o link na bio, que vai direto com o meu WhatsApp lá também. É @JaquelineVíncula, _psicóloga. Já falei pra vocês curtirem, então não esqueçam, tá? Assistiu o vídeo inteiro, curta aí. Acho que foi muito bom. Muito obrigada, Cris. Também, obrigada a você, Tati. E talvez marcamos um próximo aí pra falar da imunidade, vocês querem? A gente pode falar a questão também da ansiedade, né? Já que eu acho que, assim, focar muito nisso daí, porque é assunto que está bastante em evidência e que as pessoas estão precisando. A gente não falava dessas coisas antes, assim, tanto, não, né? Cris? Não. Muito, assim, mudou a questão da internet. Ela é muito positiva, né, Jaque? Mas também ela precisa ter um limite, né, na nossa vida. Tudo, né? Isso. Tudo. Então, estamos aí. O que o pessoal colocar para nós, que tiver ao nosso alcance, né? Muito obrigada, gente. Pessoal. Até... Abriu. Meu Deus, já abriu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem, Cris.